Eu queria saber como que vocês se sentem quando alguém traz um problema para vocês. Eu queria saber como que vocês se sentem quando alguém traz um problema para vocês. Isso é confortável para vocês? Normalmente não, né? Por quê? A gente está numa situação onde ou a gente não tem problema ou a gente está cheio de coisas para fazer. Vem alguém com um problema para a gente resolver. Isso acaba causando um certo desconforto. Especialmente quando essa pessoa que traz o problema para a gente, ela acaba trazendo o problema como se fosse uma batata quente. Ela quer se livrar do problema e para fazer isso, ela quer jogar o problema na sua mão. É aquele negócio de batata quente, né? Você joga a batata quente para o outro pega a batata quente e vai jogando para o outro. Então, isso é uma posição bastante comum que a gente vê com frequência nas situações onde tem um problema envolvido. Quando a gente fala de negociação, é a mesma coisa, não muda nada. Por quê? A gente acaba levando para outra parte um problema que até então ela não tinha, mas que vai ter que resolver. Aí como que é a tua postura numa negociação dessas? Você faz o jogo da batata quente, fala, estamos com um problema e é teu? E a outra parte, o que ela tende a fazer? Devolver. E normalmente, mesmo quando a gente não tem essa postura, essa atitude, se a gente não deixar muito claro para outra parte que essa não é a ideia, o que vai acontecer? A gente coloca um problema na mesa, é a batata quente, a pessoa vai tentar de tudo para devolver a batata quente, ela não quer aquele problema. Então, ela assume, ela adota uma postura defensiva. Então, você vai iniciar uma negociação com uma pessoa que já tem uma postura defensiva. Como que você acha que fica o clima da negociação? O clima para você poder sugerir ideias, descobrir, vai ficar ruim. Porque, claro, se a pessoa está numa postura defensiva, ela quer te devolver o problema, ela vai fazer de tudo para se livrar do problema. E se vocês pensarem nas negociações que vocês conduzem no dia a dia, vocês vão ver que isso é uma coisa muito comum. A pessoa não quer participar da resolução do problema, ela quer se livrar desse problema. Então, como fazer nesse caso? Existe alguma coisa que a gente pode fazer para mudar essa situação? Sim, existe. De tudo isso que eu venho propondo para vocês nessas postagens, isso é um conjunto de coisas que a gente pode fazer. Só que hoje eu queria dar uma dica importante nesse sentido, para você quebrar esse clima da negociação e transformar aquele clima ruim, aquele clima defensivo, reflexivo até, num clima diferente. Como que vocês se sentiriam se quando uma pessoa traz para vocês um problema, ela trouxesse junto uma proposta de solução para o problema? Bom, a coisa fica muito diferente, porque a gente vê claramente que essa pessoa não está querendo pegar uma batata quente que ela está na mão e simplesmente se livrar da batata quente, transferir para outra pessoa. Se ela está trazendo uma solução, significa que aquele problema incomoda ela também, mas que apesar dela não conseguir resolver sozinha, ela está tentando resolver isso de alguma forma. E mesmo que ela dependa de você para resolver, ela está tentando através de uma solução. Tudo isso fica implícito na situação, mas para a pessoa que está recebendo o problema, na mente dela isso fica claro, isso tem um efeito psicológico na mente da pessoa. O que não significa que não é sincero, que não é real, não existe nada de manipulação, aqui ninguém está propondo nada de manipulação. A verdade é, você tem que ter uma proposta de um ganho mútuo, de uma resolução conjunta do problema. E para isso, você vai com propostas porque é isso justamente que você quer. Você tem que ter isso interiorizado dentro de você. Você tem um problema, você não quer transferir o problema para outra parte, você quer resolver o problema. Para isso, você elaborou alguma proposta de solução e está levando essa proposta. Então isso tem que ser honesto e sincero da sua parte também. Aí o que acontece? Na negociação vai acontecer exatamente isso. A partir do momento que você leva uma proposta de solução, e veja, não necessariamente aquela tua solução
ela vai ser aceita sem nenhum tipo de alteração. Muitas vezes, no decorrer das conversas da negociação, vocês vão trabalhando em cima daquela solução, modificando ela de forma que ela atenda melhor os interesses das duas partes. Então ela pode ser sim alterada. Pode ser também que a solução não seja aceita no final, seja adotada uma solução diferente. E não tem nada de errado nisso, porque você levou a proposta não foi a ideal, mas alguma outra proposta melhor, alguma outra solução melhor surgiu e você acaba adotando aquela outra solução junto com a outra parte. A questão não é essa. A questão é o impacto de levar uma solução e de passar claramente a mensagem de que você não quer transferir a batata quente. Quando você faz isso, o que acontece? O outro lado entende isso dessa forma e aquela postura defensiva, aquela postura reflexiva que ele teria se você simplesmente levar o problema, muda completamente. A outra parte adota uma postura diferente. Ela passa a ser mais receptiva, porque na cabeça dela acontece aquilo que eu falei há pouco. Ora, ele não está querendo simplesmente me transferir o problema, me transferir a batata quente. Ele está buscando uma solução, tem um problema e ele está buscando uma solução. E a partir do momento que a solução depende de mim, então eu vou contribuir. Muda muito e isso tudo não acontece de uma forma consciente. Isso tudo acontece de uma forma intuitiva, inconsciente na pessoa. Mas você consegue desarmar a pessoa. E o clima da negociação, ele muda completamente. Ele fica um clima mais receptivo e mais favorável a uma resolução conjunta de problemas. E através da resolução conjunta de problemas é que a gente consegue ganhos mútuos. E quando a gente consegue atender o interesse da outra parte, a gente consegue maximizar os nossos. Então, a recomendação é, se você vai levar um problema para alguém, leve também a proposta de solução. Leva o problema, leva a solução junto. Isso vai causar uma modificação completa na forma como as suas negociações são conduzidas, porque vai deixar a outra parte muito mais receptiva. Então, primeira coisa que vocês têm que ter em mente, tem um problema, depende de outra pessoa, não adianta querer transferir o problema. E isso não vale só para negociação, vale para toda a nossa vida, para tudo que a gente faz. Em segundo lugar, leve a solução, porque aí você vai mudar o clima da negociação e vai permitir que a outra pessoa entre para o seu lado e não contra você. Vamos partir do princípio em que, para eu ganhar, o outro não precisa perder. Isso tem que ficar bem claro e tem que ser um mindset que a gente tem que ter dentro de uma negociação. Então, a recomendação é, vamos levar o problema e junto a solução. E aí eu queria saber de vocês, como é que é isso no dia a dia de vocês? Seja numa negociação, seja de outras formas. Outros tipos de problemas que vocês têm que resolver no dia a dia. Como é isso? As pessoas trazem para vocês e jogam a batata quente na mão de vocês? Como vocês se sentem? O que precisa fazer? O que vocês esperam dessas outras pessoas? Seria trazer a batata quente? Conversa um pouquinho comigo. Conta um pouquinho de como vocês se sentem aqui nos comentários aqui embaixo. Isso vai ser importante para a gente discutir bem esse assunto.